Vamos então utilizar o método de diferenças finitas no Excel para resolver a equação de Laplace, né? Então a gente vai utilizar esse método que a gente acabou de ver na aula anterior. O que é a equação de Laplace, então, em 2D? Eu tenho aqui então que o Laplaciano de H é igual a zero. Em 2D, isso aqui se resume a d2h dx2 mais d2h dy2 é igual a zero. E a gente viu que se a gente utilizar a aproximação por série de Taylor, a gente chega numa equação que ou na função que a gente precisa otimizar. Então eu chego numa função menos 4hi j mais hi mais 1 j mais hi menos 1 j mais hi j mais 1 mais hi j menos 1 igual a zero. Então, o que a gente precisa? A gente precisa montar essa equação, ou essa função a ser otimizada, num conjunto de células e otimizar ela. A primeira coisa que a gente precisa fazer é montar um grid. Então, o que vai ser esse grid? Esse grid vai ser onde esses valores de H vão ser encontrados. Tá? Então, um grid bidimensional. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui 10 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e 10 colunas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho aqui 100 elementos, ou seja, os nós, a gente está montando um grid aqui com 100 nós. Tá? 100 nós no nosso grid. Então eu tenho o nó aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em I e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em J. O que eu vou estabelecer? Eu vou estabelecer o contorno aqui nas bordas. Essas são as condições de contorno. Vocês podem imaginar isso como se fosse uma coluna, como se fosse um perfil, alguma coisa dessa natureza, onde a gente quer saber como que é a distribuição de H aqui nesse espaço, e a gente vai fazer isso de forma numérica. Nessas condições de contorno, os potenciais são fixos. Tá? A mesma coisa que vocês fazem quando vocês resolvem uma equação diferencial. Precisa de condições de contorno constantes. Poderia ser variável, mas aí o problema seria muito mais difícil de ser resolvido. Tá? Então vamos colocar aqui condições de contorno onde o potencial é fixo. Vamos colocar 20 em cima. Vocês podem imaginar isso como uma altura de coluna de água, aqui aberto para a atmosfera, por exemplo, e aqui do lado 1. Eu preciso, da mesma forma que vocês viram lá, similar ao que vocês viram lá na regressão não linear, eu preciso dar um valor inicial. Vamos colocar esse valor inicial aqui dentro do grid a ser resolvido de 4. O que a gente vai fazer? Eu vou utilizar uma dica que eu vi nos vídeos desses professores aqui, que é bastante interessante. Eu tirei essa ideia dessa aula de lá. Eles fizeram para problemas de transporte de calor, problemas de equação de Poisson, mas é igualmente aplicável para equação de Laplace. Mas o que eles fazem? Eles fazem uma coisa interessante, que é usar uma formatação condicional aqui dentro, para ficar mais didático de vocês verem. Então, vou usar a formação condicional aqui dentro, de forma que eu tenho uma escala de cor de acordo com os valores. Então, aqui nesse pontapé inicial que a gente dá, está tudo igual. Então, está tudo na mesma cor. Eu preciso agora criar um conjunto de células para eu montar a minha função objetiva. Tá? Então, que é a função a ser otimizada. Que nada mais é do que essa equação aqui. Tá? Então, são células dummy, que muitas vezes a gente usa, células só para fazer o cálculo. Eu preciso repetir essa mesma coisa aqui dentro. Aí o que eu vou fazer nessa função objetiva? Eu vou montar essa equação aqui. Por exemplo, se eu peguei essa célula aqui, quem que é 4HIJ? É essa célula. Quem que é I mais 1J? Essa célula ao lado. I menos 1, essa à esquerda. Quem que é J mais 1? A acima, J menos 1, a célula abaixo. Então o que eu vou fazer? Monto essa função aqui. Então isso aqui vai ser igual a menos 4 vezes HIJ, né, que seria essa célula, mais as 4 células ao lado, a soma de cada uma dessas células ao lado, e acima e abaixo.
Eu preciso jogar isso aqui para todos os valores. Tá? Então essa função ela vai ser otimizada em cada um desses pontos aqui. Em cada um desses pontos. O que essa função pede? Ela pede que tudo isso aqui seja igual a zero. Então a gente precisa achar um cálculo que leva cada um desses valores aqui para zero, que seria o critério, por assim dizer, de convergência dessa função. Então essa é a função a ser otimizada e a gente vai otimizar ela aqui embaixo, variando isso aí. Aí a gente consegue achar o valor de h aqui no nosso domínio. Como que a gente faz isso? A gente faz isso utilizando a ferramenta Solver, que é a ferramenta para problemas numéricos no Excel. Tá, então, o que eu quero? Eu quero minimizar, ou jogar isso aqui para zero. Eu vou colocar só uma, porque ela só deixa uma na função a ser otimizada. Mas como está tudo interligado, vocês vão ver que se resolver uma, vai resolver as demais também. O que varia? O que varia é isso aqui. São as células onde estão os potenciais. Então, a solução vai dar para a gente a distribuição de potenciais nesse domínio bidimensional. Aí eu preciso colocar uma restrição aqui. Eu preciso colocar a restrição que todas essas células aqui, elas têm que ser igual a zero, que é o que eu estou procurando, né, na minha função objetivo. Tá? Então eu dou OK, tá o meu problema de otimização aqui, e mando o procedimento iterativo rodar. Tá? Então ele encontrou uma solução. Então tá aqui, gente, o nosso resultado para o problema otimizado. A gente achou a distribuição dos potenciais ao longo do nosso espaço, do nosso perfil aqui ou da nossa superfície. Veja que aqui foi tudo para zero, aqui a gente nem precisa desse critério de cor. Tá tudo matematicamente zero aqui. Às vezes é questão de aproximação numérica. Você poderia até pedir para rodar de novo, vocês veem que não vai ter muita melhoria. Mas vejam que interessante, né? Eu tenho uma distribuição aqui dos potenciais nessa superfície, de modo que aqui está 20, né? Aqui está um pouco maior à esquerda, menor à direita, o potencial vai ficando maior nessa direção onde está mais verde, mais amarelo, e menor onde está mais vermelho. Ou seja, o que indicaria? Se isso aqui fosse um perfil, indicaria que eu teria talvez uma direção de fluxo nessa direção aqui, tá? Alguma coisa. Por quê? Se vocês lembrarem lá que é um vetor. E nesse caso aqui, a gente está considerando K o gradiente de H. Então, eu tenho um gradiente de H aqui em duas direções, onde ele não eu não estou trabalhando apenas com uma coluna que só tem em cima e embaixo, eu tenho também na vertical, nas laterais, que é comum em condições mais realistas. Tá? Então, eu poderia, por exemplo, mudar isso aqui, colocar os valores iguais dos dois lados e ver o que acontece. Então tá aqui, vocês veem também a distribuição aqui, se a gente utilizar fixo dos dois lados, fica uma distribuição mais aqui simétrica dos potenciais. Tá? Porque aqui nas laterais ele tende a ser menor, mas essa solução aqui seria o que vocês veriam na solução analítica, que é bem interessante, nessa questão do que acontece nas bordas, que é o problema nesse tipo de solução analítica. Se vocês fizerem esse mesmo problema e resolver ele em uma dimensão, vocês vão ver que vai dar exatamente igual à solução analítica, que seria aquela equaçãozinha da função linear que eu mostrei para vocês para o potencial ao longo de uma coluna, em uma só dimensão. Tá? Mas aqui a gente tem a solução numérica para esse problema em duas dimensões.